Parece que o Maurício tem aí perguntas para fazer Bastante antes da gente comentar. Aqui. Vamos lá, Maurício. Tem a Maria, que está parabenizando a todos pelo trabalho. A gente recebe com muito carinho, viu, Maria? Aqui de Belo Horizonte. Tem a Carmen Silva, ela faz um comentário. Ela é de São João da Boa Vista. Tem acompanhado o programa de vocês e esse tema que está passando hoje é um tema que foi corriqueiro na minha vida. Me trouxe muitas coisas ruins. Sempre fui barrada na minha vida por causa do medo. Durante muito tempo, me anulei como pessoa. Só depois de minha conversão comecei a ser tratada nessa área. Ainda existem dentro de mim muitas coisas que me trazem resistência, ou seja, o medo, né? Na realidade, todos nós nos deparamos com situações diferentes umas das outras. E, às vezes, as situações diferentes nos trazem um certo temor. O novo, normalmente, traz uma segurança. Tudo que é novo, porque a gente vai participar pela primeira vez, muitas vezes não é um medo, mas é uma tensão de como que vai ser, como que a coisa vai decorrer. E a gente tem que saber separar as duas coisas, de medo e de um temor, ou seja, de uma coisa que vai ser nova. Então, posso dizer que seria uma expectativa diferenciada ou, sei lá, um sentimento diferenciado. Então, às vezes, a pessoa denomina isso como medo. Não, eu estou com medo da televisão, estou com medo do cameraman, aquele morenão ali atrás, será que ele vai fazer comigo? Então, na realidade, não é isso, mas na realidade ou seja, é um sentimento do novo, e o novo provoca muitas vezes essa tensão. E as ansiedades, se você não controlar, pode virar um medo, né? Pode virar um medo. E aí te paralisar. Nós temos mais perguntas? Temos aqui mais, tem a pergunta da Patrícia Ferreira, que é uma pergunta muito interessante. Muitas vezes o cristão se vê com medo de crescer. Isso impede que ele tenha um desenvolvimento no ministério do Senhor. Eu me vejo assim. Eu queria comentar isso. Obrigado e bom dia. Isso aqui, para mim, é uma pergunta que muita gente fala hoje na igreja. Eu tenho medo de me decepcionar, eu tenho medo disso, daquilo. Se for fazer tal coisa, eu vou me decepcionar com isso, eu vou crescer para quê? Normalmente a pessoa, ela tem medo de crescer ou de, muitas vezes, até de retaliação. Tem muita gente que fala assim, eu vou envolver com um certo departamento, depois eu vou ter um bombardeio muito grande no mundo espiritual. Então ela não, eu quero só ficar no banco, não quero mexer com nada, quero envolver. Então ela tem esse medo por causa das guerras espirituais que vêm. E muitas vezes é colocado para essas pessoas de uma forma muito pesada. Então nós temos que colocar que o Evangelho é simples, né? O Espírito Santo atua em qualquer um da mesma forma, e que a pessoa não precisa de ter medo de crescer. Que Deus, Ele vai nos manter. Sim, firme no propósito. Firme propósito. Agora, você poderia até trazer uma contribuição. As pessoas às vezes também têm medo de crescer no Evangelho porque colocam o Evangelho como se alguém fosse dono dele. Exatamente. Como se o presidente da igreja fosse dono do Evangelho. Sim. E a verdade, você cresce ministerialmente porque você está servindo cada dia mais aquilo que Cristo trouxe como chamado para a sua vida, certo? E tem gente que tem medo até de nascer, inclusive, né? A pessoa, ela fala assim, eu preferi não ter nascido, ou às vezes ela já nasce com medo, porque ela percebe em volta dela um ambiente tão complicado durante a gravidez, que ela quer ficar guardadinha ali. Foi boa essa observação sua, porque muitas vezes também, Maurício, a respeito dessa colocação, muitas vezes a pessoa não consegue desempenhar, ou não consegue e não quer, muitas vezes está relacionado o medo à autoestima, o valor pessoal, não é? E muitas vezes a pessoa recebeu, marcas, ou seja, a pessoa foi taxada na sua infância com certos adjetivos, e isso a gente acaba, interiorizando, a gente acaba, trazendo para si, realmente eu não sou qualificado o suficiente, realmente eu não tenho o valor necessário para poder desempenhar isso que está sendo colocado na minha vida. Então, muitas vezes o medo está relacionado a valor, a autoestima, né? E é isso que a gente precisa entender, que Deus quer trabalhar nisso e quer, marcar a gente com o seu amor, com a sua graça. Amém. Nós temos mais uma pergunta aqui e você pode mandar suas perguntas para a gente. Viu que o tema é interessante, um tema que vai dar o que falar realmente, mas vai dar o que falar para o bem, que a gente vai acabar com esse medo em nome de Jesus. clinicadaalma@redesuper.com.br é o e-mail para você enviar suas perguntas, enviar suas questões aqui para nós respondermos. E os telefones 3209-3301 e 3253-3320.
E aqui tem uma pergunta muito interessante. Antes de você fazer essa pergunta, deixa eu chamar uma participação que está ao vivo conosco. Claro. É o Evandro Antunes, que está na linha. Evandro, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Deus te bom dia. abençoe. Você está falando de onde? Oi, Belo Horizonte. Fique à vontade. Tá bom. É o seguinte, eu estou vendo que vocês estão discutindo a respeito de medo, né? Sim. Eu, quando criança também, eu tinha muito medo, né? Porque minha cidade era uma cidade que mal tinha energia elétrica. Mas, graças a Deus, eu venci tudo isso, né? Jesus me fez vencer todo esse medo. Mas, ontem eu estava vendo um filme, Um Toque de Felicidade. Então, contava a história de um menininho que ele perdeu os pais no acidente e, então, um dia ele foi com um amigo dele no cemitério e ele teve medo de entrar, né? E o amigo dele virou para ele e fala assim, olha, às vezes nós devemos ir em direção de coisas que queremos fugir. Thomas Edison tinha medo de escuro e inventou a lâmpada elétrica. O Walt Disney tinha medo de ratos e criou o rato mais famoso do mundo. Eu achei muito bacana essa frase desse personagem, né? E muitas vezes o medo, a gente tem que vencê-lo, muitas vezes enfrentando mesmo, né? Sim. Eu, quando menino, com os meus medos e tal, eu venci muito medo, foi enfrentando mesmo. Peraí, se não existe, eu preciso vencer e é isso que eu queria deixar essa mensagem aí. Muito Excelente boa. contribuição. Obrigado pela sua contribuição. Bom Que Deus comentário. continue te abençoando, viu? Amém. Muito Deus bem abençoe colocado. vocês também, viu? Um abraço. Tá. E essa é uma grande verdade, né? Porque, na verdade, essa irmã que nós ministramos a respeito da lagartixa, a gente foi trabalhando, fazendo-a enfrentar o seu próprio medo. E quando nós enfrentamos o nosso medo, nós percebemos que nós somos muito mais fortes do que ele. Porque quem vai à frente, preparando todas as coisas, é o Senhor. Né? Vamos para a pergunta. A última pergunta é a seguinte: desde que eu nasci, há 42 anos, meu pai é alcoólatra e agressivo. Há 17 anos eu ia me suicidar por causa dele. Não fiz isso porque Deus sempre falava que tinha um plano para mim. Fui para a igreja, me converti e acabei levando ele, que até inclusive se batizou, mas tem piorado. Ontem fui parar no hospital com ataque cardíaco. Não sei mais o que fazer. Quer responder, pastor? Na questão dela, ela precisa de ser acompanhada, né? Aí ela tem que procurar a clínica da alma lá para ser acompanhada, para ver o diagnóstico, ver a caminhada dela, o que está acontecendo, qual é o quadro dela para ser acompanhada, tá? Aí ela procura a clínica lá, nós vamos ver o que está acontecendo para poder Inclusive, diagnosticar e resolver. Né? nós vamos, quando a gente fala, a produção vai colocando aqui, né, o endereço, o contato da Clínica da Alma. Agora, pastor Rogério, o senhor trouxe um vídeo também interessante para a gente assistir. Ótimo. Esse vídeo ele fala justamente sobre essa questão da autoestima, no sentido do valor que a pessoa tem. Ou seja, muitas vezes a gente vai recebendo marcas durante a nossa vida e essas marcas elas vão, nos transformando e muitas vezes nós vamos nos assemelhando a outras pessoas e muitas vezes não é isso que Deus planejou e preparou para a gente. Né? Ou seja, aquele que nos criou, ele tem um propósito, tem um alvo para as nossas vidas e quer que nós sejamos transformados à imagem e semelhança dele. Então, quero dizer para você nessa manhã que você é uma pessoa valorosa, ou seja, você tem um potencial e o seu potencial é muito maior do que aquilo que tenta te travar e tenta impedir você de avançar. Então vamos assistir o vídeo? Vamos lá. Você é especial. Por Max Lucado. Ilustração por Sérgio Martinez. Era uma vez uma vila de pequenas pessoas de madeira, feitas por um carpinteiro chamado Eli. Essas pessoas eram chamadas os Wimics. Cada Wimic era diferente. Alguns tinham nariz grande, outros tinham olhos grandes. Alguns eram altos e outros bem baixinhos. Cada Wimic tinha uma caixa com adesivos de estrelas douradas e adesivos de bolinhas pretas. Todos eles saíam pela vila colocando adesivos de estrelas ou bolinhas uns nos outros. Os bonitos ganhavam estrelas. O Wimic com a madeira áspera ou com a pintura rachada ganhavam bolinhas. Os talentosos também ganhavam estrelas. Alguns tinham habilidade para pular sobre altas caixas ou podiam cantar muito bem. Eles ganhavam muitas estrelas por isso. Outros que não conseguiam fazer todas essas coisas ganhavam bolinhas. O garoto Punchinello era um desses. Ele tentava pular alto como os outros, mas ele sempre caía.
Por isso, os Wemmicks davam a ele adesivos de bolinhas. Quando ele tentava explicar por que ele caía, ele acabava dizendo algo bobo e ganhava mais bolinhas. Ele merece muitas bolinhas, as pessoas de madeira diziam. E depois de um tempo, Punchinello acreditou neles. Eu acho que eu não sou um bom Wemmick, ele pensava. Então, Punchinello ficava sozinho dentro de casa a maior parte do tempo. Quando ele saía, ele se juntava a outros Wemmicks que também tinham muitas bolinhas. Isso fazia ele se sentir melhor. Um dia, Punchinello encontrou um tipo diferente de Wemmick. Era uma garota chamada Lúcia. Ela não tinha nem estrelas nem bolinhas. Os Wemmicks admiravam Lúcia por não ter bolinhas. Então, eles davam a ela estrelas, mas todas elas caíam no chão. Outros davam bolinhas a Lúcia, porque ela não tinha estrelas. Mas as bolinhas também caíam. Os adesivos não ficavam nela. É desse jeito que eu quero ser, pensou Punchinello. Então, ele perguntou a Lúcia como ela fazia aquilo. Como ela conseguia ficar sem estrelas e bolinhas. É fácil, ela respondeu. Todos os dias eu vou visitar Eli, o carpinteiro. Por quê? Você vai saber quando você for vê-lo. Então, Lúcia se retirou e foi embora. Mas ele vai querer me ver? Pensava Punchinello. Mais tarde, em sua casa, ele se sentou em frente à janela e ficou observando as pessoas de madeira dando estrelas e bolinhas umas às outras. Isso não está certo, Punchinello dizia consigo mesmo. Então ele decidiu ir ver Eli. Punchinello andou por um estreito caminho e entrou na oficina de Eli. Seus olhos se encheram. A mesa e o banco onde Eli estava trabalhando eram tão altos quanto o próprio Eli. Punchinello teve que ficar nas pontas dos pés para tentar vê-lo. Ele engoliu seco e, meio com medo, pensou: eu não vou ficar aqui. Então o garoto ouviu seu nome: Punchinello? A voz era profunda e forte. Como é bom te ver. Venha, deixe-me olhar para você. Punchinello olhou para cima. Você sabe meu nome? Claro, eu fiz você. Eli o pegou e o sentou em sua mesa. Parece que você tem recebido algumas marcas ruins, disse Eli. Eu não queria, Eli, eu realmente tentei não recebê-las. Punchinello, eu não me importo com o que os outros Wemmicks pensam. Não? Não. E você também não deveria. O que eles pensam não importa. Tudo o que importa é o que eu penso. E eu penso que você é muito especial. Punchinello sorriu. Eu? Especial? Por quê? Eu não sou talentoso, a minha pintura está desgastando. Por que você se importa comigo? Ele falou devagar. Porque você é meu. Por isso você é tão especial para mim. Punchinello não sabia o que dizer. Eu tenho esperado por você todos esses dias, disse Eli. Eu vim porque encontrei Lúcia, Punchinello falou. Por que os adesivos não ficam nela? O carpinteiro falou docemente. Porque ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que os outros pensam. Os adesivos só colam em você se você os deixar. O quê? Os adesivos só colam em você se você se importar com eles. Quanto mais você confia no meu amor, menos você vai se importar com os adesivos. Não sei se entendi direito. Eli sorriu. Você vai entender, mas isso vai demorar um pouco de tempo. Por agora, venha me ver todos os dias e eu vou te lembrar o quanto eu me importo com você. Eli levantou Punchinello da mesa e o colocou no chão. Lembre-se, Eli falou enquanto Punchinello estava saindo pela porta. Você é especial para mim porque eu te fiz e eu nunca cometo erros. Punchinello não parou, mas em seu coração ele pensou: eu acho que ele realmente me ama. E nessa hora, uma de suas bolinhas caiu no chão.
Lindo, né? Que lindo. Tremendo.